Pessoal, eu já quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários, você acredita que a Rosa Weber vai antecipar o voto dela ou você não acredita? Vocês sabem que aqui eu leio todos os comentários e me importo com a sua opinião. Responde aí nos comentários para mim o que é que você acha. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Olha só a pergunta que fizeram em um dos meus vídeos sobre a questão da Rosa Weber. Olha só, Dr. Carlos, a ministra Rosa Weber vai se aposentar em outubro. Você acha realmente que ela vai antecipar o voto dela? Pois ela defende o pagamento dos atrasados e o novo ministro indicado por Lula pode ser contra. Bom, já deixa o seu like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu vou responder essa pergunta aqui. Vocês já estão vendo, né, meu fundo de tela, como é que tá. E você vai ter a exata compreensão dessa dinâmica com a Rosa Weber, porque ela vai se aposentar ali compulsoriamente, né, até o dia 2 de outubro, né, e é muito interessante que ela antecipe o voto dela, certo? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, olha só comigo. Site do Supremo Tribunal Federal, matéria de 27 de outubro de 2022, ou seja, essa alteração que aconteceu aqui no Supremo é recente. Plenário virtual do STF passa por atualizações para refletir melhor a dinâmica de julgamentos presenciais. Entre as funcionalidades, ministros poderão inserir votos mesmo após, olha só, pedido de vista ou destaque durante a sessão virtual. O julgamento que nós estamos tendo agora dos embargos é justamente um julgamento de sessão virtual. Então, nós tivemos essa alteração recente, certo, no STF, para permitir, né, que os ministros antecipem os votos, mesmo nos casos de pedido de vistas, né, como foi o caso agora, né, com o Zanin, ou então um pedido de destaque. Nas duas situações, atualmente, os ministros podem antecipar o voto. Olha só, o plenário virtual do STF passou por atualizações para refletir de forma mais aproximada possível a atuação dos integrantes da Corte, no âmbito do plenário presencial. Deixa eu me diminuir aqui, pessoal, para a gente. Entre as novas funcionalidades, o sistema chamado PV, né, plenário virtual, passou a permitir, nas hipóteses de pedido de vista ou de destaque por parte de um dos integrantes, que os demais possam incluir, caso queiram, seus votos ao longo do prazo previsto para a sessão virtual de julgamento. Então, pessoal, muito importante aqui. Está permitido, sim, e só depende do que? Da vontade do ministro ou da ministra antecipar o seu voto. Não precisa de mais nenhum requisito. Basta só ter vontade, né, de antecipar. Fica comigo até o final do vídeo, porque a gente vai discutir o segundo ponto, né, que me faz acreditar que a ministra Rosa Weber, atual presidente do STF, vai querer sim antecipar o voto dela. Fica comigo. No plenário presencial, os ministros também podem antecipar os seus votos, né? Isso a gente já sabe, caso alguém peça vista, sem a necessidade de aguardar o colega devolver o caso. Além disso, o sistema foi atualizado para permitir que todos os votos, independentemente do momento em que proferidos, se antes ou após eventual pedido de vista ou de destaque, sejam disponibilizados no site do STF. O que isso quer dizer, pessoal? O ministro ou a ministra teve vontade de antecipar o voto, colocou no sistema, na mesma hora o site do STF atualiza. E eu recebo aqui, ó, pessoal, em primeira mão, no meu celular, a notificação de que houve essa juntada, de que houve um andamento. Então é muito importante você se inscrever no canal, porque quando e se isso acontecer, eu vou vir imediatamente gravar aqui um vídeo. Né? Ontem eu até recebi uma mensagem do STF, 7h59 da noite, só que foi relacionado à revisão do FGTS. Né? Eu estou na expectativa, né, aguardando ansiosamente que a Rosa Weber antecipe o voto dela. Pensei que pudesse ser isso, mas não foi, né? Não teve relação com a revisão da vida toda. E o porquê, pessoal, que eu acredito que ela tem interesse e que ela vai antecipar o voto dela. Acompanha comigo essa matéria aqui, ó. STF, né, marco temporal. Talvez você não esteja familiarizado ou familiarizada com esse assunto, né, do marco temporal, que diz respeito à demarcação, né, das terras dos povos indígenas, mas também é um julgamento muito importante que está acontecendo no STF, né? E olha só, aqui, ó. Rosa prevê antecipar voto se julgamento for suspenso do marco temporal. E o que aconteceu nesse julgamento aqui? O André Mendonça fez um pedido de vistas, né, para conhecer melhor o caso.
e tal. E olha só o que a Rosa Weber falou aqui. Ó, o caso começou a ser analisado em 2021 e tal. A presidente do Supremo, Rosa Weber, avalia antecipar o seu voto, caso o julgamento seja suspenso, segundo o UOL apurou, certo? Então aqui é uma notícia, né, que o UOL foi atrás para saber. Realmente, tradicionalmente, ela é a última a votar, né, porque ela é a presidente, e como vai se aposentar em setembro, na verdade ela tem até dia 2 de outubro, gostaria de deixar o seu entendimento registrado. Assim, o ministro que a substituir não poderá votar em seu lugar. Veja bem, aqui no marco temporal, né, teve o pedido de vistas, né, do André Mendonça e ela já falou: olha, eu vou me aposentar, eu tenho interesse em manifestar o meu voto, porque ela considera uma causa extremamente importante e quando ela deixar o voto dela, o ministro indicado por Lula não vai poder votar, registrar o voto dele, porque já vai ter o voto dela, certo? Ele não vai poder dar um novo voto. Então, ela já manifestou, né, interesse em antecipar, aqui nesse caso do marco temporal. Olha só, pessoal. O voto de Rosa deve ser favorável aos povos indígenas, se aliando ao do ministro Edson Fachin, que votou contra o marco temporal. A Rosa Weber, ela é uma ministra muito, como é que eu posso dizer, sensibilizada, né? Ela tem uma sensibilidade muito grande com as causas sociais, né? Tanto dos aposentados quanto dos povos indígenas. Então ela quer antecipar o voto dela e ainda sendo favorável, certo, aos povos indígenas. A ministra relatou a interlocutores ver o marco temporal como um dos casos que o STF precisaria enfrentar durante a sua presidência. E aqui, pessoal, é um dos motivos principais é, pela razão, né, de eu acreditar que ela vai querer antecipar o voto dela também na revisão da vida toda, porque é um dos casos também mais importantes que o STF enfrentou nos últimos anos, e ela quer, claro, deixar registrado o posicionamento dela. Né? Qual ministro que não quer ter o seu nome registrado na história de um julgamento tão importante? Né? A Rosa Weber, óbvio, claro, ela ainda na condição de presidente, ela quer deixar o voto dela registrado. E é por isso que, respondendo aqui a dúvida que mandaram em um dos meus vídeos, eu acredito sim, né, que a Rosa Weber vai querer antecipar o voto dela, certo? E vai ser favorável aos aposentados, garantindo o pagamento dos atrasados. Pessoal, se você tem alguma dúvida sobre revisão da vida toda, revisão do FGTS, coloque nos comentários, porque eu leio, certo? Eu leio a opinião de todo mundo, eu faço o vídeo aqui gravando e eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Rosa Weber vai antecipar o voto dela? Deixa aí nos comentários. Você acha que ela não vai antecipar? Deixa aí também, porque eu quero saber a sua opinião, certo? Olha só, o compromisso de Rosa em retomar o debate no marco temporal vem desde a sua posse na presidência do STF. Sempre foi uma ministra engajada com as causas sociais, pessoal. Então é por isso que eu acredito que sim, ela vai antecipar o voto dela. E o voto dela vai ser bom, vai ser seguindo ali também o voto do ministro Alexandre de Moraes, né, que foi um voto de peso. Agora imagine, pessoal, o voto do relator, que é o Alexandre de Moraes, teve um peso enorme, e a gente com o voto da Rosa Weber, que é presidente do STF, que também vai ter um peso enorme. Né? O cenário passa a ser muito favorável para a gente vencer a luta. Pessoal, muito obrigado. Né? Deixe sua curtida no vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também tenham acesso à informação de qualidade. Tá bom? Um abraço.